Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo um número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 12ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 17 de junho de 2021. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei número 027/2021. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei número 027/2021, que altera a lei municipal número 1216, de 25 de maio de 2016, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, nos termos que especifica. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nos termos regimentais internos, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Ney Lira, presidente da Caixa. Pela tramitação, presidente. Com a palavra, o vereador Guarujá, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Ausente. Em discussão, parecer verbal da comissão sobre a tramitação do projeto. Em discussão e votação, que estiver de acordo com como se encontram. Aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1216, de 25 de maio de 2016, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Parágrafo único. O preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 2 e 5 deste artigo dependerão de perícia médica oficial a ser realizada pela unidade administrativa responsável pela saúde ocupacional e segurança do trabalho dos servidores públicos municipais, bem como de estudo social a ser realizado por profissional da área de assistência social. Em discussão e votação, o artigo. Aprovado. Artigo 4º. O benefício será concedido pelo prazo de 2 anos, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos o requerimento do servidor, desde que comprove a manutenção de todos os requisitos exigidos no artigo 1º desta lei. Em discussão e votação, o artigo. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão e votação, o artigo. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 027/2021, que altera a lei municipal número 1216, de 25 de maio de 2016, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais nos termos que se especifica, de autoria do prefeito Caio Mateus. Pedido de tramitação de regime de urgência especial, projeto de lei 023/2021. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 023/2021, que concede, mediante licitação, o direito real de bem público municipal nos termos que se especifica. Em votação, para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Ney Lira, presidente da Caixa. Pela tramitação, presidente. Com a palavra, o vereador Guarujá, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Ausente. Em discussão, parecer verbal da Comissão sobre a tramitação do projeto. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Pelo presente instrumento legal, a Prefeitura do município de Bertioga fica autorizada, na pessoa de seu representante legal, a conceder, mediante prévia licitação, nos termos da legislação de regência, o direito de uso real de um bem público municipal localizado na Avenida 19 de Maio, no bairro Jardim Albatroz, na quadra 14-26-210-3753-700, lançamento número
14.026.001.000 de propriedade da Prefeitura do município de Bertioga, conforme a matrícula número 90.169, lavrada no primeiro ofício de registro de imóveis de Santos. Em discussão, artigo em votação, fechando de acordo com as como se encontram, aprovado. Artigo 2º. A concessão do direito real de uso se dará através de escolha da proposta mais vantajosa ao município, sendo precedida de processo licitatório que observará as normas aplicáveis. Em discussão e votação, artigo fechando de acordo com as como se encontram, aprovado. Artigo 3º. A destinação da área será específica para ser realizada a edificação de um centro comercial, cujas características básicas serão estabelecidas pela Prefeitura quando da publicação do edital. Em discussão, artigo em votação, fechando de acordo com as como se encontram, aprovado. Artigo 4º. A concessão do direito real de uso se dará pelo prazo de 15 anos, prorrogável por igual período, a critério do Poder Executivo, de forma fundamentada. Parágrafo único. Transcorrido o prazo que trata o caput deste artigo, o imóvel retornará à posse do município de Bertioga com todas as benfeitorias realizadas e sem nenhum ônus aos cofres públicos. Em discussão, artigo em votação, fechando de acordo com as como se encontram, aprovado. Artigo 5º. Resolve-se a concessão antes de seu termo se a concessionária der ao imóvel destinação diversa da estabelecida ou descumprir cláusula resolutória do ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito no imóvel. Em discussão e votação, artigo fechando de acordo com as como se encontram, aprovado. Artigo 6º. A concessionária vencedora do certame deverá iniciar as atividades no prazo de 2 anos contados a partir da data de assinatura do contrato, sob a pena de ser declarada a inexecução total das cláusulas assumidas. Em discussão e votação, o artigo aprovado. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Em discussão e votação, artigo aprovado. Sabemos que é só a primeira votação dessa lei, vereador Eli, o senhor como arquiteto, mas ficamos felizes porque nós sabemos que a nossa cidade está crescendo a cada dia e a gente vê que a boa intenção dessa Casa de Leis de ver não só a nossa cidade inchar na questão populacional, mas também a nossa cidade crescer na questão comercial. Nós vemos a cada dia o nosso comércio, mesmo com essa pandemia que vem assolando não só Bertioga, mas todo o estado, o nosso país, mas nós vemos o nosso comércio de Bertioga fortalecido, cada dia trabalhando e dando emprego. Hoje a gente vê ali mais uma loja se instalando lá na loja 100, que é o São Miguel Marabás, Magazine Luiza, vindo para Bertioga trazer emprego, e também agora essa possibilidade real que nós temos aí de, muito em breve, tudo dando certo, a gente ter aí um shopping de repente, um centro comercial forte vindo para a nossa cidade. E isso é importante a gente ver nessa Casa de Leis, a união dos vereadores, pelo bem comum da nossa população, que é um emprego, que é sobreviver, que é muito difícil a gente ver muitas das vezes as pessoas aí, até atrás de nós mesmos, vereadores, querendo um emprego para varrer rua, para trabalhar de ajudante geral, e a gente vê essa possibilidade real da nossa cidade trazer empregos aí com uma qualidade de salário maior, com uma qualidade de vida melhor para os nossos moradores. Vereadores, então, parabenizo a todos. E a primeira votação, semana que vem tem a segunda, e temos certeza que, se Deus quiser, muito em breve vamos ter novidades na cidade. Vereador Eli, assuma a presidência 1 minuto bem, por gentileza. Segunda discussão e redação final do projeto de lei complementar 008/2021. Essa presidência informa que, neste momento, iniciarão os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei complementar 008/2021. Solicito ao pleno secretário que proceda à leitura da emenda a respeito do projeto. Instituir a participação da sociedade civil, dos conselhos municipais e da outra providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado.
Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei complementar 006/2021, que disciplina a participação da sociedade civil, dos conselhos municipais e das outras providências de autoria do prefeito Caio Mateus. Essa presença informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei número 008 de 2021, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Bertioga e das outras providências. Só isso. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela CESAGE em conjunto com a Caixa. Artigo 1º. Fica instituída a carteira de identificação do autista O ilustre vereador do município de Bertioga, senhor Matheus Del Corso Rodrigues, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 008/21, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Bertioga e da outras providências. Em discussão ao parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Voltando à leitura do parecer completo. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 4 artigos, onde os 2 últimos são próprios da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia e ainda de revogação genérica de regras em contrato. Os artigos 1º e 2º tratam das condições de abrangência das obrigações e direitos criados pelo projeto de lei. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos que, na sua legalidade, ademais do que tange ao tema, observa também as regras próprias previstas nessa Casa de Leis para a matéria. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar cabendo ao duplo plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão ao parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do devido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica instituída a carteira de identificação do autista destinada a conferir identificação à pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista no âmbito do município de Bertioga. Parágrafo único. O órgão do Executivo Municipal que expedirá o documento mencionado no caput será definido pelo prefeito municipal na forma a ser definida em ato próprio do Poder Executivo. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o que se encontram, aprovado. Artigo 2º. Além dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista estabelecidos no artigo 3º da Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, o portador do documento de identificação de que trata o artigo 1º será beneficiário de: inciso 1. Preferência no atendimento pessoal em órgãos da administração pública municipal para o trato de assuntos de seu interesse, inclusive quando for representado por seu responsável legal. E, inciso 2, gratuidade no transporte público municipal. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o que se encontram, aprovado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o que se encontram, aprovado. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro por aprovado em primeira discussão sem emenda o projeto de lei 008/2021, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Bertioga e da outras providências, de
de autoria do vereador Matheus Rodrigues. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 009/2021, que determina a instalação de dispenser de álcool gel nos ônibus que fazem o transporte coletivo municipal, de passagens em Bertioga e de outras providências. Solicito pelo secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela CESAG e em conjunto com a CAD. O ilustre vereador do município de Bertioga, senhor Matheus Leopoldo Rodrigues, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 009/21, que determina a instalação de dispenser com álcool em gel no ônibus que fazem o transporte coletivo municipal de passageiros em Bertioga e da outras providências. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 3 artigos, onde os 2 últimos são próprios da técnica legislativa, versando sobre vigência, eficácia e ainda de divulgação genérica de regras em contrato. O artigo 1º, parágrafo único, trata da obrigação criada pelo projeto de lei. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade. Ademais, no que tange ao tema, observa também as regras próprias previstas nesta Casa de Leis para a matéria. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao voto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Solicito pelo secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Todo ônibus, micro-ônibus ou similar de propriedade pública ou privada que seja utilizado para o transporte público municipal de passageiros deverá possuir um local visível e com sinalização perto da área de entrada e saída do veículo, dispenser com álcool em gel para uso dos seus passageiros. Parágrafo único. O dispenser deverá ser constantemente abastecido de álcool em gel com mecanismos de prevenção e combate a qualquer doença, bem como para a higiene dos usuários. Em discussão para o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia dos seus efeitos a partir de 15 dias após a sua publicação. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Devolvam-se as disposições em contrário. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Queria parabenizar aí o vereador Matheus Rodrigues. É um projeto importante, principalmente quando o ônibus tem uma concentração aí, de pessoas. Não dá para ter distanciamento social. Realmente isso é uma grande possibilidade de termos uma terceira onda, estamos aí, está complicado, embora a Bertioga ainda está, devido ao empenho da administração e evitar que a pandemia se cresça na cidade, mas Santos está bastante preocupante e vai chegando. Santos, as UTIs lotadas, depois passa para Guarujá e Bertioga é uma sequência. Então o vereador se preocupa, principalmente no local onde tem uma aglomeração, tem uma concentração, com certeza existem pessoas contaminadas. Então parabéns, vereador, por ter tomado essa iniciativa. Ações como essa mostram que o legislativo está preocupado com a pandemia, e o vereador mostrou um projeto muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar a diminuir o impacto da pandemia. Parabéns, vereador. Qual a palavra, vereador? Eu gostaria de agradecer aos 8 vereadores aqui da Casa por assinarem o parecer e botarem em votação, o presidente da Casa, esses 2 projetos de minha autoria, que eu considero os senhores como coautores, porque fizeram questão de dar o parecer positivo, e para que o prefeito em breve possa nos ajudar transformando em lei, que são os projetos tanto da carteirinha do autista, que já falamos aqui da importância da carteirinha, quanto esse projeto do dispenser de álcool em gel em todos os ônibus e micro-ônibus da cidade, porque, senhor presidente, não é só pela questão do coronavírus. O gel agora, o álcool em gel nesse momento, daqui em diante, vai se tornar uma peça fundamental na vida de todas as pessoas, de todos os munícipes, de todas as pessoas no mundo, para evitar qualquer tipo de vírus, para evitar qualquer tipo de bactéria.
Então, eu torço muito e agradeço aos senhores, à população que me procurou para poder solicitar isso, para que tanto a carteirinha do autista quanto o projeto do dispenser de álcool em gel em todos os ônibus e micro-ônibus se transforme em lei, para que possamos poder daqui em diante falar que nós deixamos um legado na cidade, um legado importante com essas leis que com certeza beneficiarão as pessoas de Bertioga. Obrigado. Parabéns, vereador. Em discussão, o projeto de lei 002/2021. Esta presença informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 002/2021, que altera a emenda do artigo 1º da Lei Municipal 1383, de 22 de novembro de 2019, que trata sobre a denominação do logradouro público no bairro de Vista Linda. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela CAI. O ilustre prefeito do município de Bertioga, o senhor Caio Arias Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 002/21, que altera a emenda do artigo 1º da Lei Municipal 1383, de 22 de novembro de 2019, que trata sobre a denominação de logradouro público no bairro Vista Linda. Em ato contínuo, segue essa mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 2 artigos, onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia ainda da revogação genérica de regras em contrário. O artigo 1º trata da alteração do logradouro público, alterando de rua para avenida, para adequação ao cadastro de emplacamento da Prefeitura. O tema está inserido na competência local, nos termos de inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao luto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, parecer. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. A emenda e o artigo 1º da Lei Municipal 1383, de 22 de dezembro de 2019, passam a vigorar com as seguintes redações. Denomina como cabo PM Maurício Solon Mota a antiga rua aprovada 229, lá do Pare da Limpa, no bairro Vista Linda. Artigo 1º. Fica denominada de Avenida Cabo PM Maurício Solon Mota a antiga rua aprovada 229, lá do Pare da Limpa, localizado no bairro Vista Linda. Em discussão, artigo 1º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão sem emenda o projeto de lei 002/2021, que altera a emenda do artigo 1º da Lei Municipal 1383, de 22 de novembro de 2019, que trata sobre a denominação de logradouro público no bairro de Vista Linda, de autoria do prefeito Caio Mateus. Convido o vereador Carlos Salerno para assumir a presidência. Agradecer ao vice-presidente aí, sempre competente, bom rio, e utilidades. Registrar a presença também aqui do nosso ex-vereador, vice-presidente dessa casa também, Capelino, de volta à batalha, né, Capelino? Também nosso amigo Josafá, da Bora Série. Primeira discussão, projeto de lei 018/2021. Essa presidência informa que, neste momento, iniciaremos procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 018/2021, que denomina como Rua João Albino Moreira, a antiga Rua 6 do bairro Maitinga. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado pela Caixa. Ilustre vereador do município de Bertioga, senhor Ney Castilho Lira, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 018/21, que denomina como Rua João Albino Moreira, a antiga Rua 6 no bairro Maitinga. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 3 artigos, onde
onde os dois últimos são próprios da técnica legislativa, versando sobre vigência, eficácia e ainda de revogação genérica de regras em contrato. O artigo 1º trata da indicação para a denominação da referida rua. A denominação de ruas que ainda não nome, além de ser um ato cívico de homenagem às pessoas importantes da história do município e ou do país, ajuda na identificação dos locais, impedindo confusão e facilitando a vida dos moradores. O tema está inserido na competência local nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade, ademais do que tange ao tema. Observa também as regras próprias previstas nesta Casa de Leis para a matéria. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao grupo plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, parecer e votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Fica denominada de Rua João Albino Moreira, a antiga Rua 6, localizada no bairro Maitinga. Em discussão, artigo e votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, o artigo, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão e votação, o artigo, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, aprovado. Com a palavra, vereador Neira. Quero registrar aqui a presença da Débora Bispo Moreira, que é filha, nossa amiga Débora, filha do nosso amigo saudoso João Albino Moreira, que é um reconhecimento, Débora, do legislativo em todo, os vereadores concordaram, apoiaram a iniciativa do seu pai, receber uma pessoa tradicional, querida, pessoa que se dedicou, parte da sua vida na cidade, sempre lutando pelos projetos da nossa cidade. Então, nós somos muito felizes e é um reconhecimento do legislativo com o trabalho do seu pai e vai ficar aí eternizado no lucrador da nossa cidade. Tá bom? Um abraço para a família inteira do nosso legislativo. Tá bom, Léo? Obrigado a todos. Parabéns, Eu só queria só falar uma coisa, perto da casa onde eu mudei, na rua, pertinho. Eu moro na rua 2, a rua dele ficou rua 6. Ele sempre está me perseguindo. Obrigado a todos. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 018/2021, que denomina como Rua João Albino Moreira, a antiga Rua 6, no bairro Maitinga, de autoria do vereador Neira. Primeira discussão do projeto de lei 022/2021. Essa presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 022/2021, que dá nova redação à emenda e ao artigo 1º da Lei Municipal número 1307, de 28 de junho de 2018, que trata sobre a denominação da Praça Antônio Leite de Souza, nos termos que se especifica. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado pela COF em conjunto com a CAGE. Ilustre prefeito do município de Bertioga, senhor Caio Aras Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 022/21, que dá nova redação à emenda e ao artigo 1º da Lei Municipal 1307, de 28 de junho de 2018, que trata sobre a denominação da Praça Antônio Leite de Souza, nos termos que especifica. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 3 artigos, onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência, eficácia e ainda de divulgação genérica de regras em contrário. Os artigos 1º e 2º trazem as disposições da nova redação do artigo 1º da Lei 1307/18 e emenda. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Federal, razão pela qual temos na sua legalidade, ademais do que tange ao tema, observa também as regras próprias previstas nesta Casa de Leis para a matéria. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, vendo ao todo plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, parecer em votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. A emenda da Lei Municipal 1307, de 28 de junho de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração. Denomina como Praça Antônio Leite de Souza a antiga Praça F, no bairro Costa do Sol.
Em discussão, o artigo em votação que estiver de acordo com o que se encontra aprovado. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Municipal 1307, de 28 de junho de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1º. Fica denominada de Praça Antônio Leite de Souza a antiga Praça F, localizada no bairro Costa do Sol. Em discussão, o artigo em votação que estiver de acordo com o que se encontra aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo em votação que estiver de acordo com o que se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 022/2021, que dá nova redação à emenda do artigo 1º da Lei Municipal número 1307, de 28 de junho de 2018, que trata sobre a denominação da Praça Antônio Leite de Souza nos termos que especifica, de autoria do senhor prefeito Caio Mateus. Primeira discussão do projeto de lei 019/2021. Essa presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 019/2021, que institui no âmbito do município de Bertioga o Dia do Vendedor Ambulante. Solicito ao primeiro secretário, à primeira secretária, que proceda à leitura do parecer exarado pela Caixa. O ilustre vereador do município de Bertioga, senhor Ney Vasquinho Lira, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 019/21, que institui no âmbito do município de Bertioga o Dia do Vendedor Ambulante. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 4 artigos, onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia. O artigo 1º trata da indicação do dia a ser comemorado como o Dia do Vendedor Ambulante. Os artigos 2º e 3º tratam da inserção do dia no calendário municipal e da indicação da origem de eventuais despesas recorrentes na promulgação da lei. A inserção de dia comemorativo para essa categoria profissional é salutar, visto que homenageia os vendedores ambulantes, que são os principais recebedores dos turistas em nosso município. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade, ademais do que tange ao tema. Observa também as regras próprias previstas nesta Casa de Leis para a matéria. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao voto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão do parecer, em votação, que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Bertioga o dia 25 de junho, o Dia do Vendedor Ambulante. Em discussão, o artigo em votação, que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 2º. A data comemorativa deve ser inserida no calendário oficial de datas e eventos do município de Bertioga. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Em discussão, em votação, artigo, aqueles que estiverem de acordo com os que se encontram, aprovado. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Declaro, portanto, em discussão o artigo, em votação, que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei número 019/2021, que institui no âmbito do município de Bertioga o Dia do Vendedor Ambulante, de autoria do vereador Ney Lira.
Discussão única do veto total ao autógrafo 009-2021, projeto de lei 014/2021. Essa presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo número 009/2021, referente ao projeto de lei número 014/2021, que apresenta a seguinte emenda: institui o programa Kit Mais Prevenção, que da distribuição de álcool em gel, material de higiene pessoal e itens de proteção como máscara para famílias carentes como política pública diante da pandemia de coronavírus e da outras providências, correlatas de autoria do vereador Macário. Esclarecemos que a votação do veto deve observar o quórum de maioria absoluta, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei Orgânica, combinando com o inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 206 do Regimento Interno. Conforme os dispositivos legais vigentes mencionados, após a votação do parecer, os senhores vereadores deverão se manifestar nominalmente quando deverão declarar pela manutenção para aceitar o veto e não vigorar a legislação, ou pela rejeição para negar o veto e vigorar a legislação do projeto aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Análise Jurídica sobre o veto apresentado. Em discussão, o parecer. Em votação, que estiver de acordo com as que se encontram. Pode aparecer. O vice-prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão neste Poder Legislativo o veto total ao autógrafo número 009/21, que tem a seguinte emenda: institui o programa Kit Mais Prevenção de distribuição de álcool em gel, material de higiene pessoal e itens de proteção como máscara para famílias carentes como política pública à pandemia do coronavírus e dar providências correlatas, esperando as razões e justificativas que levam o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. O veto é tempestivo, posto de que é apresentado dentro do prazo legal, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de norma tramitação, cabendo ao lucro plenário a decisão. Em discussão, parecer e votação, que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se inicie a votação. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Elisângela da Silva Pedroso, rejeito. Gilmar Barbosa dos Santos. Rejeito. Macário Antunes Quirino, ausente. Matheus Rodrigues. Rejeição. Neiva Quintilira. Pela rejeição. Renata da Silva Barreira, rejeito. Cassiano Goulart Siqueira Leite. Rejeito o parecer. Antônio Carlos Cicerelli. Pela rejeição. Faça a manifestação deste plenário, com 7 votos pela rejeição e 2 ausentes, declaro, portanto, mantido, rejeitado o veto total ao autógrafo 009/2021, referente ao projeto de lei número 014/2021. Primeira discussão, projeto de lei 021/2021.
Essa presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 021/2021, que dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra animais no município de Bertioga e da outras providências. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do parecer exarado pela CESASE em conjunto com a Caixa. O ilustre vereador do município de Bertioga, senhor Tassiano Goulart de Cerqueira Leite, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 021/21, que dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra animais no município de Bertioga e da outras providências. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 6 artigos, onde os 2 últimos são próprios da técnica legislativa, versando sobre a vigência e eficácia e ainda permitindo a regulamentação pelo Poder Executivo através do decreto. Artigo 1º. Trata da declaração de proibição de maus tratos de animais, sendo que o parágrafo único traz a definição de quais animais estão amparados pela lei. Artigo 2º. Traz a definição dos atos que serão considerados maus tratos. O artigo 3º traz a punição pela infração ao artigo anterior. Já o artigo 4º prevê a possibilidade de recolhimento dos animais que sofrem maus tratos. O tema está inserido na competência local nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade. Ademais do que tange ao tema, observa também as regras próprias previstas nessa Casa de Leis para a matéria. A lei vai de encontro com a legislação federal que protege os animais, além de ser um dispositivo protetor aos animais indefesos. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao voto plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, parecer e votação, quem estiver de acordo para se encontram aprovado. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica proibida a prática de atos de abuso, maus tratos e crueldade contra animais no âmbito do município de Bertioga. Parágrafo único. Entende-se por animais todo ser vivo pertencente ao reino animal, excetuando-se Homo sapiens. Em discussão, o artigo em votação, que estiver de acordo para que se encontram aprovado. Artigo 2º. Define-se como maus tratos e crueldade contra animais as ações diretas ou indiretas capazes de provocar de privação das necessidades básicas, sofrimento físico, medo, estresse, angústia, patologias ou morte. Parágrafo 1º. Entende-se por ações diretas aquelas que volitiva e conscientemente provoquem os estados descritos no caput, tais como: inciso 1. Abandono em vias públicas, em residências fechadas ou inabitadas. Inciso 2. Agressões diretas ou indiretas de qualquer tipo, tais como: A. Espancamento. B. Uso de instrumento cortante ou contundentes. C. Uso de substâncias químicas tóxicas, escaldantes e fogo. Inciso 3. Privação de alimento ou de alimentação adequada à espécie. E. Inciso 4. Confinamento, acorrentamento ou alojamento inadequado. Parágrafo 2º. Para efeitos do inciso 4 do artigo 2º dessa lei, entende-se como confinamento, acorrentamento ou alojamento inadequado qualquer meio de restrição à liberdade de locomoção dos animais. Parágrafo 3º. A restrição à liberdade de locomoção ocorre por qualquer meio de aprisionamento permanente ou rotineiro do animal a um objeto estacionário por períodos contínuos. Parágrafo 4º. A liberdade de locomoção do animal deve ser oferecida de modo a não causar qualquer experimento, dores ou angústias. Parágrafo 5º. É proibido o confinamento de animais em alojamentos ou locais que não respeitem as condições adequadas ao bem-estar do animal, observando-se: inciso 1. Dimensões apropriadas à espécie, necessidade de tamanho do animal. Inciso 2. Espaço suficiente para ampla movimentação. Inciso 3. Incidência de sol, luz, sombra e ventilação. Inciso 4. Fornecimento de alimento e água limpa, além de contínuo atendimento das suas necessidades, incluindo atendimento veterinário. Inciso 5. Asseio e conservação de higiene do alojamento e do próprio animal. Inciso 6. Restrição de contato com animais agressivos ou portadores de doenças. Parágrafo 6. Fica vedado o uso de cadeado para fechamento de coleiras. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com isso, se encontram aprovado.
Artigo 3º. Em caso de infração dessa lei, serão aplicadas multas de 140 a 850 UFIs. Artigo 4º. Em votação. Em votação o artigo 3º. Em discussão o artigo 3º. Em votação. A primeira secretária segue com a leitura agora do artigo 4º. Artigo 4º. Os animais que sofrem os maus tratos de que trata essa lei. Aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. Os animais que sofrem os maus tratos de que se trata esta lei poderão ser recolhidos e imediatamente enviados aos cuidados do órgão da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente ou demais órgãos responsáveis pelo bem-estar animal ou ainda organizações não governamentais que tenham como finalidade o cuidado de animais vítimas de violência ou abandono. Em discussão o artigo em votação, que estiver de acordo com esse que se encontra, aprovado. Artigo 5º. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo. Em discussão o artigo em votação, que estiver de acordo com esse que se encontra, aprovado. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão o artigo em votação, que estiver de acordo com esse que se encontra, aprovado. Apesar de serem duas leis que ainda está em primeira votação, mas duas leis importantes, tanto a do vereador Neira, que é a do dia dos ambulantes, como também essa lei aí de proteção aos animais do vereador Cassiano. Parabéns pela ideia de vocês, muito boas leis, viu? Parabéns. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 021/2021, que dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra os animais no município de Bertioga e da outras providências, de autoria do vereador Cassiano Goulart. Primeira discussão do projeto de lei 017/2021. Essa presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 017/2021, que institui a política de apoio à agricultura urbana e periurbana do município de Bertioga e outras providências. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comatos em conjunto com a Caixa. O ilustre vereador do município de Bertioga, senhor Antônio Carlos Sanelli, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 17/2021, que institui a política de apoio à agricultura urbana e periurbana do município de Bertioga e da Providências, ao qual não contém anexos. Em ato contínuo, segue a mensagem explicativa dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 13 artigos, onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia da lei. O artigo 1º e seus parágrafos tratam da implantação do Programa de Apoio à Agricultura e Pericultura no município de Bertioga, definições, objetivos e princípios do programa. Os demais artigos especificam os objetos, critérios, limites e regras do projeto de apoio à agricultura e pericultura, bem como da participação da sociedade e do ente público na aplicação e custeio do programa. O tema está inserido na competência local nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade. Ademais, no que tange ao tema, observa também as regras próprias previstas nessa Casa de Leis para a matéria. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta pode tramitar, cabendo ao douto plenário avaliar dentro de sua conveniência e oportunidade.
Em discussão, o parecer em votação, que estiver de acordo permaneça como se encontram. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica instituído a política de apoio à agricultura urbana e periurbana do município de Bertioga, integrada à política urbana e de segurança alimentar e nutricional da população em bases sustentáveis, respeitando-se as múltiplas características culturais e o direito humano à alimentação e adequação de todos os povos à soberania alimentar. Parágrafo 1º. Entende-se para efeito desta lei como agricultura urbana e periurbana a produção, o extrativismo e a coleta de produtos agrícolas como as hortaliças, legumes, plantas medicinais, frutíferas, alimentícias não convencionais e flores, plantas ornamentais e pecuárias de pequeno porte, piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para consumo local de forma sustentável, visando a menor agressão possível ao ambiente na retirada e o uso dos recursos e insumos, cuja prática é voltada ao autoconsumo, às trocas, às doações e à comercialização. Parágrafo 2º. A política de apoio à agricultura urbana e a periurbana do município de Bertioga promoverá práticas de transição agroecológica visando o menor impacto nos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades, incluindo impacto no solo, gestão e recursos hídricos, saúde dos trabalhadores, poluição gerada pelo transporte, maximizando os benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. Parágrafo 3º. A agricultura urbana e periurbana poderá ser utilizada em todo o território municipal em unidades agrícolas autônomas e logradouros públicos, bem como em terrenos de prédios públicos e particulares. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. A política municipal de agricultura urbana deve ser acompanhada cotidianamente pela sociedade civil, pelo menos por meio de um conselho ao qual deve ser garantido os meios de colaboração e fiscalização. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. São beneficiários prioritários da política municipal de apoio à agricultura urbana e periurbana as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, famílias chefiadas por mulheres, indígenas e outras comunidades tradicionais e produtores familiares. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com como se encontram. Aprovado. A política municipal de apoio à agricultura urbana e periurbana contribui com o município na ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e na garantia do direito à cidade. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com como se encontram. Aprovado. Artigo 5º. A utilização de imóvel com agricultura urbana, nos termos desta lei, será considerada como indutora da função social da propriedade, sem prejuízo da aplicação de outros instrumentos definidos pelo município. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com como se encontram. Aprovado. Artigo 6º. São objetivos da política municipal de apoio à agricultura urbana e periurbana.
Inciso 1. Aumentar a produção agrícola no território municipal. 2. Ampliar as condições de produção e acesso à alimentação e aumentar a disponibilidade e diminuir os custos de alimento, inclusive para autoconsumo. 3. Gerar emprego e renda, especialmente por meio de agregação de valor aos produtos, promovendo a equidade de gêneros pelo uso de tecnologias apropriadas e por processos participativos de gestão. 4. Garantir qualidade higiênico-sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos processados no seu âmbito. 5. Incentivar práticas alimentares e hábitos de vida saudável, bem como promover o patrimônio agroalimentar e o fortalecimento da soberania alimentar. 6. Promover o trabalho familiar de cooperativas, associações e outras organizações individuais ou coletivas da economia popular e solidária. 7. Estimular práticas agroecológicas de cultivo, criação e beneficiamento que previnam, combatam e controlem a poluição e a erosão em quaisquer de suas formas, protejam a flora, a fauna e paisagem natural e tenham como referência a agricultura sustentável e a transição agroecológica. 8. Estimular práticas agroecológicas que evitem, minimizem, reutilizem, reciclem, tratem e disponham adequadamente dos resíduos poluentes, perigosos ou nocivos ao meio ambiente, à saúde humana e ao bem-estar público. 9. Diminuição gradual até a extinção do uso de agrotóxicos e transgênicos no território municipal. 10. Valorizar e salvaguardar o conhecimento tradicional na produção agrícola. 11. Estimular a produção baratas e o baixo impacto socioambiental para a logística necessária para a produção e comercialização de alimentos provenientes da agricultura urbana. 12. Garantir locais de comercialização para produtos provenientes da agricultura urbana, seja em feiras, mercados ou centros de distribuição. 13. Inibir o espraiamento urbano e defender as áreas verdes do município. 14. Adequar a legislação sanitária à realidade da agricultura familiar. 15. Estimular a cessão de uso de imóveis particulares para o desenvolvimento em parceria de programas de combate à fome e à exclusão social. 16. Aproveitar os imóveis públicos não utilizados ou subutilizados. Em discussão o artigo. Em votação, que já é de acordo com a como se encontra aprovado. Artigo 7. A política municipal de apoio à agricultura urbana e periurbana será desenvolvida e planejada de forma descentralizada e integrada às políticas sociais e de desenvolvimento urbano, mediante cooperação com a União e o Estado, de acordo com sua autonomia e competência. Em discussão, artigo em votação, Cristiano, de acordo com a como se encontra aprovado. Artigo 8º. São instrumentos da política municipal de apoio à agricultura urbana e periurbana. Inciso 1. O crédito e o seguro agrícola prioritariamente às mulheres, privilegiando, dentre estas, a mulher de família uniparental. 2. A educação e a educação ambiental com formações adequadas à dinâmica sazonal do trabalho agroecológico e suas especificidades. 3. A pesquisa e a assistência técnica colaborativa. 4. A certificação de origem e a qualidade de produtos, preferencialmente e certificação por pares. 5. Estabelecimentos de zonas agrícolas no território municipal. 6. A gestão dos resíduos sólidos orgânicos produzidos no município por meio de coleta seletiva e compostagem. 7. Diagnósticos e estudos participativos. E 8. Plano Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana. Em discussão, o artigo em votação, Cristiano, de acordo com eles como se encontram aprovado. Artigo 9º. As ações de apoio à agricultura urbana e periurbana dar-se-ão de forma integrada com as ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, soberania alimentar com habitação, assistência social, saúde, educação, geração de emprego e renda, formação profissional e proteção ambiental. Em discussão, o artigo em votação, Cristiano, de acordo com eles como se encontram aprovado. Artigo 10. O Poder Executivo empreenderá
as seguintes ações para a consecução dos objetivos previstos nesta lei. Inciso 1. Consagrar as áreas produtoras existentes e estimular o seu crescimento. 2. Definir áreas prioritárias ao desenvolvimento de agricultura urbana, comunitária e individual e das condicionantes para a sua implantação junto ao Conselho responsável pela política de agricultura urbana. 3. Priorizar a inserção de produtos da agricultura urbana de base agroecológica na alimentação escolar do Sistema Municipal de Ensino, bem como o acréscimo de 30% de aquisição desses produtos em outros programas governamentais de aquisição de alimentos. 4. Estimular a criação e apoiar o funcionamento de feiras livres de outras. 5. Publicar anualmente na internet um relatório de acompanhamento de implementação da Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana. Em discussão o artigo, em votação, quem estiver de acordo para esse se encontra. Aprovado. Artigo 11. A gestão da Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana observará os seguintes procedimentos. Inciso 1. Controle social e transparência dos assuntos públicos. 2. Coordenação das ações destinadas à consecução de seus próprios objetivos. 3. Análise da viabilidade técnica e econômica das ações e dos programas a serem desenvolvidos. 4. Orientação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução das ações dos projetos desenvolvidos. 5. Viabilização do suporte técnico e financeiro necessário ao desenvolvimento de suas ações. 6. Estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas a fim de potencializar as suas ações. 7. Desenvolvimento de atividade de formação profissional, especialmente nas áreas de produção, da administração e da comercialização. 8. Estabelecimento de parcerias com organizações não governamentais, universidades e outras instituições de ensino, visando a realização de cursos e outras atividades pedagógicas. 9. Mapear e cadastrar os benefícios, criando uma rede de comunicação entre esses, bem como divulgar suas atividades, especialmente entre os beneficiários prioritários referidos no artigo 11 desta lei. 10. Manutenção de cadastro de projetos desenvolvidos no seu âmbito. 11. Identificação e seleção de imóveis públicos e privados, especialmente daqueles sob linhas de transmissão de energias aptos para destinação à agricultura urbana mediante prévia anuência da agência reguladora ou ente correlato. 12. Constituição de espaços públicos destinados à comercialização dos produtos da agricultura urbana, tais como feiras, exposições, mercados e centrais de abastecimento. 13. Estímulo à criação de espaços privados de comercialização dos produtos da agricultura urbana, tais como feiras e centrais de comercialização e abastecimento. 14. Estímulo à criação de redes solidárias que articulem os agricultores urbanos a organizações de consumidores. 15. Promoção da utilização de certificação para identificação de origem e qualidade dos produtos da agricultura urbana. 16. Promoção de formas e instrumentos de agregação de valor aos produtos. 17. Promoção de defesa sanitária animal e vegetal. 18. Instituição de um banco municipal de sementes crioulas. E 19. Implementação de compostagem em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Em discussão, artigo, em votação, se de acordo com se encontra. Aprovado. Artigo 12. A política municipal de apoio à agricultura urbana e periurbana será executada com recursos públicos e privados. Em discussão, artigo, em votação, quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o artigo em votação, quem estiver de acordo com isso se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emenda, o projeto de lei 017/2021, que institui a política de apoio à agricultura urbana e periurbana do município de Bertioga e da outras providências, de autoria do vereador Carlos Cianelli. Gostaria de agradecer as comissões que agilizaram aí para andar esse projeto. É um projeto muito importante, onde nós temos aqui o vereador parceiro, o vereador Guarujá, que já tem aí o seu projeto de horta comunitária, e temos também vários bairros aí, com pessoas diferentes que têm esse projeto. E com esse projeto aprovado no município, como eu já vi ele aprovado numa cidade do Rio de Janeiro,
a gente vai conseguir, nós conseguiremos aí com o Ministério da Agricultura, semente, adubo, investimentos que venham nesse setor, também a questão da venda desses produtos em feira livre, em outros locais, até para poder fortalecer a nossa comunidade, como a gente tem, que se fala lá, o Linhão, com muito espaço ali de terra fértil, que dá para se criar hortas, montar uma agricultura familiar. Esse projeto vem de encontro a isso. Então, é a primeira votação, agradeço vocês e vamos torcer a segunda votação e que esse projeto seja aprovado também pelo Executivo. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de justificar as ausências dos vereadores Eduardo Pereira e Macau. Justificado, vereador. Essa presidência, considerando a duração dessa sessão extraordinária, bem como as leituras de pareceres e projetos que acabaram alongando, bem como a ausência de alguns vereadores, essa presidência coloca em discussão para a deliberação do egrégio plenário o encerramento dessa sessão e o cancelamento da sessão extraordinária seguinte, sendo que os projetos restantes da pauta de hoje serão pautados oportunamente por essa presidência. Em discussão e votação, que esteja de acordo com como se encontram, aprovado. Tendo em vista a manifestação do plenário, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos.